obediência à voz do Senhor. O irmão encontra em Ageu, capítulo 1, versículos 12 a 15. Se não puder abrir a palavra do Senhor em Ageu, capítulo 1, versículos 12 a 15, e o tema da nossa mensagem, obediência à voz do Senhor. A semana passada, os irmãos devem lembrar, eu penso que todos estavam aqui, devem lembrar que nós falámos sobre o povo que foi chamado a atenção pelo profeta por não estar a reconstruir o templo. Lembram disso, irmãos? Foi isso que nós falámos. E hoje nós iremos então falar a resposta do povo e a obediência à voz do Senhor. Amém? Se não puder, fique de pé. Vamos ler o texto das Escrituras, um texto curto, mas com profundidade para as nossas vidas. Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo desceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o seu povo, e eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Oremos, amém, Pai? Nos ajuda, Senhor, a entender a palavra, a aplicar as nossas vidas e nos faz obedientes à voz do Senhor. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar sentados, amém? Só trazendo um pouquinho de contexto, a semana passada, como eu já disse, no seguimento do profeta ter repreendido o povo, por o povo ter cuidado das suas próprias casas, dos seus afazeres, e não ter cuidado da casa do Senhor, da reconstrução, ter parado a reconstrução, após eles terem lançado os alicerces e ter celebrado, e depois eles deixaram a construção assim mesmo, e 16 anos após, 18 depois de eles terem voltado do cativeiro, 16 anos após o início da reconstrução, a construção continuava na mesma e eles continuaram com os seus afazeres. Os irmãos devem lembrar também que nós mencionamos que havia muita pressão dos povos vizinhos e havia oposição à construção do templo, e essa teria sido a desculpa para o povo dizer: ainda não é tempo de construir a casa. Lembram, irmãos, disso? Ainda não é tempo. Eu disse semana passada, os irmãos devem lembrar, que eu disse que o povo, o Senhor não disse: se vocês começarem a construção, a oposição vai terminar. Assim como o Senhor não disse: eu vou parar a oposição para que então vocês comecem a adorar. Jamais uma coisa implica a outra. O mandamento do Senhor é para ser obedecido, o Senhor é o nosso Deus, e Ele requer de nós uma perfeita adoração, independentemente das circunstâncias. Nesse mesmo contexto falamos que quando culpamos as circunstâncias para nós não cumprirmos o nosso dever, nós estamos verdadeiramente a culpar a Deus pelas coisas que não correm bem. Lembram disso, irmãos? Nós estamos fazendo o mesmo pecado de Adão. Quando Adão disse: Senhor, a mulher que tu me deste, desculpando a Deus e desculpando-se em Deus pelo seu próprio pecado, certo? Mas recordam disso? Eu penso que nós terminamos mais ou menos por aí a semana passada. Quando Adão disse: a mulher que tu me destes, na verdade ele não estava a culpar a mulher, ele estava a culpar o próprio Deus que criou a mulher, e a mulher trouxe o fruto para Adão comer. Quando nós culpamos as circunstâncias para que a nossa adoração não seja perfeita: Senhor, eu vou orar mais se eu tiver mais tempo, Senhor, eu vou ler mais a tua palavra se isto ou aquilo acontecer, Senhor, se eu tiver isto ou aquilo, eu vou cultuar mais, nós estamos nos culpando em circunstâncias as quais são controladas por Deus. Então nós, na verdade, estamos culpando a Deus por Deus não providenciar as coisas para que nós possamos adorar. Qualquer desculpa que nós tenhamos que esteja fora de nós mesmos e ponha a culpa no outro é desobediência à voz do Senhor, é rebeldia, é o pecado de Adão. Amém? Posto isto, diz o texto no versículo 12, que Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Zodaque, nós lembramos da semana passada, se o irmão olhar atrás no versículo 1, nós vemos que o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, eram as autoridades lá naquele momento. É o governador e o sumo sacerdote. Amém? Então eles e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor. O profeta chamou, repreendeu o povo, chamou a atenção.
O Senhor usou a voz do profeta, e agora nos diz o texto, versículo 12, que o resultado foi obediência à voz do Senhor. O resultado não foi que as circunstâncias mudaram, o resultado não foi que as coisas passaram a ser diferentes, mas sim que eles obedeceram e era isso que o Senhor tinha determinado que o povo deveria fazer. E porquê é que eles obedeceram? Porquê é que eles obedeceram, perdão? Por causa das palavras, versículo 12, do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. O profeta falou, o povo ouviu, recebeu a palavra que o Senhor tinha enviado pelo seu profeta e temeu o Senhor. Nós temos que perceber a necessidade que nós temos de nós escutarmos a palavra, e quando aqui é pelo profeta, esta é a palavra profética, esta é a palavra da profecia, é a palavra de Deus que estamos a falar, é a Bíblia Sagrada. Quando nós lemos, ouvimos uma pregação bíblica, claro, ou quando recebemos um texto das Escrituras, às vezes até num text message, e nós lemos, nós precisamos de entender e pedir ao Senhor que nos ajude a entender que essa é a palavra profética, é a palavra que vem do Senhor. É a palavra de Deus, ela não pode ser questionada, ela não pode ser alterada, ela não pode ser mudada, ela é para ser obedecida, quer nós gostemos, quer não. Nós temos a tendência de escolher aquilo que a gente quer. Eu gosto desta palavra, esta palavra é boa para mim. Eu uma vez ouvi uma pessoa que disse isso assim, a pessoa guiava-se pelas Escrituras para tomar decisões na vida. Ok? Parece bom, não é? A pessoa guiava-se pelas Escrituras para tomar decisões na vida. Então quando ela tinha que tomar uma decisão, ela abria a Bíblia e punha o dedo. Se o versículo fosse um versículo bom, a resposta era sim. Se fosse uma palavra má, é porque a resposta do Senhor era mau. Era não. E eu não entendi, eu não quis chegar ao ponto de tentar entender o que era um versículo bom e um versículo mau. Eu estou a pensar que talvez se abrisse no livro de Salmos, você vai contar os salmos imprecatórios com condenação, e você vai contar os salmos de louvor. Então talvez era aí que a pessoa se fazia, eu não faço ideia. Ser guiado pelas Escrituras não é isso. Mas vocês sabem a história, né? O fulano abriu a Bíblia para ler um texto e pôs o dedo naquela página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento e disse, hoje Deus não tem nada para me dizer. Né? Tem o outro, né, que fez pior, né? Pôs o dedo, abriu o texto, pôs o dedo e leu, Judas enforcou-se. Aí ele disse, enganei-me, o Senhor enganou-se. Abriu outro texto e saiu lá no final da parábola do bom samaritano e diz, e tu vai e faz da mesma maneira. Ou que chega, claro que o Senhor diz assim, deve ser piada, é possível que seja, não sei, é possível que seja. Mas a verdade é que as pessoas pensam que guiar-se pela palavra do Senhor tem um misticismo, não tem misticismo nenhum. É ler e obedecer. É receber e obedecer. Mas fica difícil. Sabe porquê que fica difícil? Porque falta no nosso coração temor ao Senhor. Olha o que diz o versículo 12. E o povo temeu o Senhor. Às vezes, meus amados irmãos, nós esquecemos de temer a Deus. E não só nos esquecemos de temer, como esquecemos de orar para que o Senhor nos conceda temor. Porque naturalmente nós não temos temor a Deus. Nós precisamos de olhar para o Senhor nosso Deus como o Deus Todo-Poderoso e temer diante da face do Senhor. Temer o Senhor não é ter medo de Deus. Nós estávamos estes dias lá junto à praia e uma destas noites trovejou. Deve ter trovoado aqui também, não sei, nós estamos relativamente perto. E deu as faíscas enormes sobre o mar, irmãos. É lindo. A gente estremece um pouco, mas que é bonito é. Não sei se os irmãos têm essa experiência. Ou se irmãos estão a olhar para mim, estou a ficar com a ideia que sou eu que sou doido. Mas quando dá faíscas em cima do mar, não é uma coisa linda, o céu se ilumina. Você tem que ter, mas há no nosso coração um sentido de que melhor que não venha para aqui. Vamos ser fulminados. Amém? É um misto de a beleza, não sei se acontece com os irmãos, a beleza de uma trovoada em cima do mar é uma coisa linda. O irmão já está a olhar para mim e dizer que ele cada vez ele está mais doido. Ele está a brincar, o fulano deve ser doido. Mas quando você... Outra coisa qualquer, talvez eu não escolhi um bom exemplo. Para mim é uma coisa linda. Eu abri a janela, fiquei a olhar, já o vidro fechado, não é lógico, mas fiquei assim, olha que lindo. Hein? Estão todos doidos como eu. Então, mas ao mesmo tempo a gente tem um respeito. Ninguém vai lá procurar. Tem uns que vão, né? Há os que andam à caça de trovoadas, né? E de furacões. Mas a gente não vai lá atrás ver como é que é.
Mas na verdade, mas é um certo temor. Eu quero que o irmão entenda assim. A palavra do Senhor diz que os filhos dele, nós somos filhos de Deus, não é para a gente ter medo de Deus, mas é para a gente ter respeito, a gente ter temor diante do Senhor, porque Ele continua sendo o nosso Deus. Ele nos adotou na família real, Ele nos adotou como filhos pela morte do seu próprio Filho no Calvário, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, diz a Escritura, mas Ele continua a ser o Pai Celestial, o Pai Santo, o Criador sobre todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Ele é santo, Ele é Deus. Nós temos que temer diante da palavra do Senhor, olhar o texto e dizer: Senhor, eu sou incapaz. Qual é a reação daquele que teme? É olhar e dizer assim: Senhor, eu sou incapaz de cumprir e ser santo como o Senhor. Então me ajuda. Lembra daquela oração daquele homem lá que diante do Senhor, quando o Senhor lhe disse: se tu tens fé, ele diz: ajuda, Senhor, a minha incredulidade. Às vezes é o que nós precisamos fazer, é chegar ao pé do Senhor e dizer assim: Senhor, admitir, Senhor, eu sou incapaz de crer, eu sou incapaz de te obedecer, eu sou incapaz. Ajuda-me, ó Pai. A nossa incapacidade diante da palavra do Senhor e da obediência ao Senhor, a nossa incapacidade de obedecer ao Senhor e diante da presença do Senhor, não significa que então deixamos de lado, mas sim que nos esforçamos e buscamos o Senhor e dependemos dele inteiramente e completamente para que possamos chegar diante do Senhor, ter a bênção do Senhor, a proteção do Senhor e um desejo no coração de obedecer. Às vezes, nós temos tanta coisa na vida, irmãos, que a gente tem dificuldade em fazer, não é? Tem dias que você acorda, não dá vontade de fazer nada, não dá vontade de sair da cama, está mal disposto, está com problema. E se você não puser um esforço para você fazer as coisas, você não consegue, certo? Você tem que pôr aquele esforço, aquela dedicação, criar aquele ânimo às vezes. Não quer dizer que há dias que nós não estamos realmente doentes e não podemos, mas há tantas vezes que nós sentimos em baixo para tantas coisas. E, irmãos, hoje é tão normal as pessoas desistirem de coisas e irrita-me isso. Eu honestamente, mas não consigo. Eu não fui criado assim. E a maioria dos irmãos que está aqui, claro que não tem ninguém tão jovem assim esta manhã, eu estou certo que na sua geração era assim. Você batia com a cabeça na parede, não dava certo, você tinha que levantar e seguir de novo, e fazer outra vez, e seguir outra vez, até conseguir a sua vida, era assim. Hoje nós vivemos, irmãos, numa sociedade que desiste de tudo. Nada pode, nada dá certo. E isso afeta a área espiritual. O crente começa a ficar fraco e em vez de se fortalecer no Senhor, em vez de buscar a Deus, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe o que tem que obedecer. Ele diz: não, é muito difícil, se fosse hoje era diferente, não era bem assim, não devia de ser desta maneira, devia ser mais fácil. Eu vou deixar este mandamento de lado, vou deixar aquele, não é tão importante assim. Vivemos noutro tempo. Irmãos, nós não conseguimos nem cumprir os 10 mandamentos. Mas sabe uma coisa que é a realidade? É que nunca ninguém conseguiu cumprir os 10 mandamentos, você sabe isso? É por isso que Cristo veio. Cristo não veio para você ser livre de cumprir os 10 mandamentos, ele veio para que você fosse capaz de os cumprir. Porque por si próprio ninguém consegue, nunca ninguém conseguiu, nunca, só Jesus. Só Jesus, sendo Deus, veio a esta terra e foi completamente em todas as coisas obediente ao Pai, só Ele cumpriu os 10 mandamentos. Por isso que nós podemos nele ser obedientes ao Pai e servir o Senhor, e é mandamento do Senhor, mas Ele não espera que o façamos sozinhos. Tenha temor a Deus, dependência de Deus, para que você possa obedecer à voz do Senhor, para que a voz do Senhor, a palavra do Senhor, possa ser cumprida em sua vida. Deus não espera que o façamos sozinhos. Por isso é que Ele enviou o Filho. Por isso é que não é pelas obras. Mas então como é que funciona? Então se é pela graça eu não tenho que cumprir. Não tem que cumprir. Mas ele acabou de dizer que não é capaz. Pois não, mas o Espírito Santo que habita em si o capacita para você cumprir. Quando você olha e lê o mandamento e você diz: é impossível, é o primeiro passo para você conseguir cumprir. Quando você olha para o mandamento e diz assim: eu sou capaz, você vai fraquejar nesse. É nesse que você vai fraquejar. É nesse que você não vai conseguir, porque você vai tentar pela sua força. Mas quando você olha e diz assim: Senhor, eu não sou capaz, mas porque o Senhor é Deus, e eu vou fazer tudo o meu melhor para cumprir, sabendo que é o Espírito Santo que me fortalece. E o que é fazer o melhor para cumprir? Qual é a sua parte? É dedicar-se a servir o Senhor. É dedicar-se à adoração, é dedicar-se a obedecer ao Senhor, é dedicar-se à oração, ao jejum, ao quebrantamento do coração, para que você possa alcançar a vitória. É esse o objetivo, é esse o mandamento. O povo fez uma decisão e o povo temeu o Senhor. Precisamos hoje, esta manhã, irmãos, para fazer essa decisão de dizer: eu vou obedecer à voz do Senhor, custe o custar, sabendo
E confiando que o Senhor me dará a vitória, o Senhor me levará ao lugar de obediência conforme o Senhor determinou. Não pelas minhas forças, não pela minha capacidade, mas por causa da misericórdia e graça do Senhor nas nossas vidas. Irmãos, este texto claramente não é um chamado para um povo que não conhece a Deus para obedecer a Deus. Você percebe isto? Não é um chamado para um... Não que o texto não pode ser aplicado para evangelismo e convidar pessoas a vir a Cristo e chamar pessoas a se renderem à voz do Senhor. É claro que sim. Afinal, é o nosso culto público. Mas é muito mais evidente que é um chamado para nós, os salvos. Para deixarmos tudo que nos impeça e nos voltarmos para o Senhor e na dependência do Senhor, temermos o Senhor e sermos obedientes. Amado irmão, vou voltar atrás só por um minuto. Não é ter medo de Deus. Não é estar apavorado. Ai, se eu não obedecer, aquela trovoada que eu vi vai cair um raio em cima de mim. Não, irmãos, não é nesse sentido. Não é para viver apavorado. Mas é para temer, dizer, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande. O Senhor merece o meu respeito. O Senhor é o Altíssimo, o Senhor é soberano. O que Ele fizer está bem feito e eu só vou dizer obrigado, Deus. É quando tudo corre bem dizer obrigado, Senhor, e quando tudo corre mal dizer obrigado, Senhor. Temer o Senhor, ser obediente ao Senhor. Não é viver apavorado com medo de Deus, do que Deus vai fazer. É confiar no Deus Todo-Poderoso. É respeitá-lo e obedecê-lo. É não deixar que ninguém zombe do seu nome. Você sabe que tem um mandamento nos 10 mandamentos que nós temos tanta facilidade em quebrar sem pensar, que é usar o nome de Deus em vão? Porquê é que é tão sério usar o nome de Deus em vão? Porquê é que é tanto problema usar o nome do Senhor em vão? Porque é uma falta de temor ao nome do Senhor. O povo de Israel sabia isso. Eles temiam o nome do Senhor. Eles não falavam o nome do Senhor de qualquer maneira. Hoje fala-se o nome de Deus de qualquer maneira. Até nome de restaurante tem Deus. TGI Fridays. Você já reparou nisso? Como é que é zombado o nome de Deus? É o nome de restaurante. Põe o nome de Deus no restaurante. Graças a Deus que é sexta-feira. É o nome do restaurante. Não é? Tu te usas bem? TGI Fridays? Não. Ou graças a Deus pelas sextas-feiras. É assim, qualquer coisa assim. Graças a Deus que é sexta-feira. Não é? Que é sexta-feira. Onde chega? Uma zombaria. OMG. Em todos os text messages, em todos, um montão de text, meus amados irmãos, é o nome de Deus que você está a falar. Respeito pelo nome de Deus, só fala o nome de Deus quando é realmente referir-se a Deus. Os evangélicos até inventaram um linguajar evangélico que mete Deus no sítio onde antes metia palavrão. Antes caía qualquer coisa, dizia um palavrão, agora diz sangue de Jesus tem poder. What? Meus amados irmãos, que absurdo! Que absurdo! Falta de temor do nome do Senhor, só usa o nome do Senhor, gente usando, e pior ainda, gente usando o púlpito para pregar uma mensagem antibíblica usando Deus. Quando chega no púlpito, Deus está-me a dizer uma coisa, está aqui. Deus está a dizer uma coisa fora daqui? Não está. Garanto, irmãos, que não está. Não está. Deus te fala por a sua palavra. E nós recebemos a palavra do Senhor com temor diante do Senhor. E não significa que, irmãos, às vezes há uma confusão também, que a alegria é falta de temor. Se o crente está mais alegre na casa do Senhor, ou é mais espontâneo, soltou um amém aí pelo meio, é falta de temor. Não é falta de temor, não. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegramos-nos no Senhor, satisfazemos-nos no Senhor, temos alegria quando estamos juntos, abraçamos os irmãos, rimos-nos, pulamos e saltamos, com todo o respeito, mas quando a palavra está a ser pregada, ouvimos e recebemos a palavra, podemos soltar um amém, não tem mal nenhum. Os irmãos aqui são meio calados, são meio reformados, demasiado, mas não tem problema nenhum. A gente falar amém, não tem problema nenhum. Mas a questão não é nem tu poder os irmãos para começarem a dizer amém, se o irmão sentir no seu coração, glória a Deus. Mas a questão é o temor, não é a ausência de alegria, não é não viver alegres na presença do Senhor, não é a gente não ter satisfação no Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Às vezes a gente vai a certos lugares, os irmãos com muito temor, muita devoção, muita reverência, e com todo o respeito por esses irmãos, mas o culto parece um funeral. Eu não acho que o tempo na casa do Senhor deve parecer um funeral. Estamos alegres no Senhor, satisfazemos no Senhor, gloriamos-nos no Senhor, mas com todo o respeito pelo nome do Senhor. É o tempo do Senhor. É o domingo, é o dia do Senhor. Respeito por Deus. Os primeiros 4 mandamentos são tão ignorados, é por isso que os outros 6 dá problema. A gente dá problema nos nossos relacionamentos uns com os outros, nos 6 segunda parte dos mandamentos, porque os 4 primeiros são ignorados.
ter um só Deus, não ter outros ídolos, não dizer o nome do Senhor Deus em vão e o respeito pelo dia do Senhor. A gente quebra esses 4 mandamentos, os outros 6 a gente não consegue. Porque os outros 6 são reflexos dos primeiros 4. São reflexos dos primeiros 4. Temor ao nome do Senhor. O povo estava sem temor ao nome do Senhor. Por isso é que eles construíram as casas dele e não construíram o templo. Por isso é que eles não cuidaram da casa do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: e eu estou com vocês, declara o Senhor. Olha o que acontece quando você teme diante do Senhor. Olha o que acontece quando você decide obedecer ao Senhor. O Senhor responde: eu estou com vocês. Entende, irmão, o que eu disse há pouco? Você não consegue obedecer, você não vai conseguir. Não é pelas suas forças. Você toma no seu coração a determinação de obedecer o nome do Senhor e de temer ao Senhor. E o Senhor diz: eu estou consigo. Meu amado irmão, entenda, tem tanta gente que pega neste frase como esta da Bíblia, tira do contexto e atira umas coisas aí para o meio do povo. É isso que te digo, estou contigo. Não, meu amado irmão, tome no seu coração a determinação de obedecer ao Senhor e de ser temente à voz do Senhor, e o Senhor responde: estou consigo. E estou a falar para crente, irmão, estou a falar para salvo. Este texto é para o povo de Deus. O povo de Deus. Por que você continua a vir à igreja se você já sabe o Evangelho? Por que você continua a vir? Já sabe? Vem aqui fazer o quê? Porque precisamos continuar a ser despertos. Porque muitas vezes vacilamos na nossa fé e precisamos de ouvir a voz do Senhor novamente através do profeta Ageu e dizer: volta-te para o Senhor, teme o Senhor, obedece ao Senhor. E você vai ouvir do Senhor e o Senhor está consigo. Nessa sua determinação, Ele não está consigo para você fazer o mal, Ele não está consigo para você viver a vida do seu jeito, Ele está consigo para você obedecer. Obediência à voz do Senhor. Consagração de vida. A gente fala tantas coisas hoje, irmãos, tão complexas, e às vezes a gente esquece as coisas mais simples. Chegar perto do Senhor e dizer: Senhor, eu vou obedecer. Eu vou colocar a adoração no sítio certo. Lembra o problema de Israel, o povo de Israel? Que nós falamos a semana passada, aplicado a nós é a adoração no sítio certo, a adoração central na nossa vida. Dizer: Senhor, eu vou te adorar, a minha vida vai ser um altar ao Senhor. A minha vida vai ser um altar completo ao Senhor. Eu vou viver em obediência à voz do Senhor. Mas, Senhor, eu não posso só. E o Senhor diz: pois não, por isso é que eu enviei o meu filho, eu estou contigo. E eis que serei convosco até à consumação dos séculos, disse o Senhor. Você já reparou que eis que estou convosco até à consumação dos séculos, vem no seguimento de um outro mandamento do Senhor? Que nós também gostamos da última parte, né? Quando Jesus disse: eis que estou convosco até à consumação dos séculos, Mateus 28, a gente gosta daquela parte do versículo. Sabe o que é que diz antes? Ide e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E os sinais seguirão os que crerem, etc, etc, etc. E diz para irmos, Marcos e Mateus, e diz para irmos e pregarmos e ensinarmos até ao final. E o Senhor diz: eis que estou convosco. Sim, o Senhor está com os teus filhos, mas o Senhor requer obediência. Deus requer obediência nossa. Não é opcional. Nós achamos muita coisa opcional. A pessoa, e nesta manhã estava a falar ali com a classe, irmãos, o batismo não é uma opção. Por exemplo, participar da ceia do Senhor não é uma opção. A gente acha que é opção. A pessoa vai sentir o seu desejo no seu coração e vai querer ser batizado. Amém! Louvado que Deus trabalha assim. Mas se o Senhor não criou esse desejo no coração, a pessoa lê as Escrituras e diz: eu creio, e porque eu creio eu vou obedecer ao mandamento que é ser batizado. Amor é mandamento. Na Bíblia, na maior parte das referências, amor é mandamento. Você é obrigado a amar. Mas o mundo diz que é um sentimento. Então você ama a pessoa que não devia de amar num outro contexto de matrimónio, por exemplo. Tudo bem, porque é amor, Deus manda amar. Não, não. Amor é obediência. Amor é mandamento. Os homens são obrigados a amar as esposas. Como Cristo amou a igreja. Também é fácil, não é? A igreja nunca erra. Então é fácil de Cristo amar. É? Não é? É mandamento. Vocês dizem: então é uma obrigação. Não, mas amados irmãos, quando nós percebemos e lemos das Escrituras que, por exemplo, amor é um mandamento, os maridos, no caso hoje é fácil falar, não é?
Não, ela deve estar online, não é tão fácil assim. O, o marido é obrigado a amar, ele olha para o texto e diz: Senhor, dá-me o teu amor em mim tão grande que eu possa naturalmente amar a minha esposa, sabendo que eu sou obrigado a amar. Vai buscar um meio, e esse meio é Cristo. Mesma coisa, você olha para os mandamentos e diz assim: Senhor, eu não sou capaz. Mas por causa de que é o mandamento do Senhor, é o Senhor que me vai capacitar. E eu vou buscar porque o Senhor promete estar comigo. Você já ouviu hoje tantas vezes as pessoas dizem para nós quase exigirmos de Deus o que Deus prometeu, né? Agarra as promessas do Senhor, tal, promessa. O Senhor te tem por cabeça e não por cauda, blá, 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 e você pega nessas promessas. Irmãos, agarra esta promessa do Senhor, que esta é de verdade. Não é que Deus não tem outras promessas, mas pegue nesta, agarra esta. O Senhor promete ser consigo, se você for obediente. Pega esta promessa. Chega diante do Senhor com todo respeito e temor pelo Senhor e diga: Senhor, o Senhor prometeu que vai ser comigo. Eu não estou a conseguir obedecer os mandamentos. O Senhor prometeu que o Senhor é comigo. Então seja comigo, Senhor. E agarra o Senhor. Seja como Jacó, lute. Em oração. Passou toda a noite a lutar. Como é que Jacó saiu da luta? Com o anjo? Que é claramente uma teofania, é cristologia no Antigo Testamento. Como é que ele saiu de lá? O nome dele foi mudado e saiu de lá a mancar. A sua carne, a sua carnalidade vai ser machucada. O seu nome será mudado. Espiritualmente você sai outra coisa. Outra pessoa. Não é que o nome no papel vai ser mudado, mas quem você é vai ser transformado. Fique diante do Senhor e diga: Senhor, o Senhor prometeu que o Senhor seria comigo. O Senhor vai me fortalecer para eu ser obediente aos mandamentos e ficar na presença do Senhor, confiando que o Senhor fará. Olha o versículo 14. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. O Senhor fez o quê? O Senhor encorajou. Como? Acabando com a perseguição, acabando com a oposição, acabando com os problemas, abrindo o mar vermelho, como no passado fez, neste sentido, aparecendo os materiais à volta. De repente eles queriam construir o templo, o Home Depot fez um céu, e eles foram lá comprar tudo a F-Price. Foi isso que aconteceu? Não. Loucura, não tinha nenhum Home Depot lá. Mas você pode pensar assim: o Senhor abriu uma porta e as coisas tornaram-se tão fáceis e o povo começou a construir. É o que diz o texto? Não. Como é que o Senhor os encorajou? Sendo com eles, fortalecendo-os. Eu não estou a dizer, irmãos, com isto que Deus não possa fazer um milagre na nossa vida e Deus possa, como eu disse há pouco, Deus abriu até o mar vermelho e Ele faz qualquer coisa. Mas a obra maior que o Senhor já fez na nossa vida foi a salvação da nossa alma. É o facto do Espírito Santo habita em nós. A obra maior é saber que Ele está conosco. Eu acho que o crente se esquece disso, por isso, irmãos, eu sempre recomendo, até que não sou tão apologista assim do Francis Chan, mas aquele livro, O Deus Esquecido, eu recomendo que os irmãos leiam O Deus Esquecido, porque é o livro que nos fala de como o crente facilmente esquece que ele é a habitação do Espírito Santo. Ele esquece que o Espírito Santo habita nele. Nós conseguimos lembrar de Deus Pai como o Criador de todas as coisas, ainda que a Trindade é o Criador, o Deus Criador. Nós lembramos de Jesus, aquele que veio em forma humana, que verteu o seu sangue por nós, para que possamos ser salvos, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e vive está, e que um dia veremos e estaremos face a face, mas tendemos tão facilmente a esquecer o Espírito Santo. Deus como o Pai e o Filho. O Deus que habita na igreja. O Deus, sendo Ele Deus, um só Deus, em três pessoas, mas que habita no salvo. A gente esquece, a gente vai buscar ajuda a este, aquele ou outro, e às vezes esquece que aquele ajudador, o consolador, Ele habita em nós. Ele habita em nós. Cuida da adoração, cuida do templo do Espírito Santo, mantenha-se atento à voz do Senhor, em obediência à voz do Senhor, sabendo que o Senhor está conosco. Essa é a forma dele nos encorajar, é que Ele está conosco. Eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Eles dedicaram-se a trabalhar. Não tinha Deus poder para que o templo aparecesse pronto? Não teria Deus poder para que até os inimigos do povo de Deus construíssem o templo para eles? Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Mas o que é requerido do povo de Deus? Que o povo de Deus trabalhe.
Irmãos, nós vivemos num tempo que todo mundo quer o caminho mais fácil. Sempre queremos a coisa mais fácil. É incrível como é que se consegue. Eu sei que a maioria dos irmãos não faz isso, mas os irmãos sabem que essa é a realidade. O povo vai ao supermercado comprar a refeição pronta. Não importa quem fez, não importa como foi feito ou que produtos tem. Vira o pacote ao contrário só para ver quantas calorias tem. Põe no micro-ondas 2 minutos. É os 2 minutos mais longos da vida. Olha para o número a diminuir umas 10 vezes para que a comida esteja pronta e finalmente a pessoa come. É o cúmulo da preguiça. Vivemos numa geração tão preguiçosa, irmãos, e tão capaz de desperdiçar tempo e recursos, que é uma coisa impressionante. Tudo que dá trabalho não dá certo. Queremos tudo o mais rápido, o mais fácil. Parámos no driveway para apanhar comida e comemos no carro, porque sair do carro e pegar a comida e comer numa mesa dá muito trabalho. Incrível, incrível. Fazemos DoorDash para tudo. Não estou a dizer que é os irmãos aqui, mas é uma a geração do Nordeste. Já não quer nem sair de casa para ir buscar a comida que já alguém fez e que está pronta. Agora quer que venha na porta. Não importa se esse delivery custa quase tanto como a comida que come. É ridículo. Uma geração assim. Você diz, pastor, mas tem nada a ver com o Evangelho. Tem, sabe o que tem a ver? Já estamos habituados a ser tão preguiçosos que depois tiramos tão pouco tempo para orar porque dá muito trabalho. Não lemos a Bíblia toda porque dá muito trabalho, vai ocupar muito tempo. Ler a Bíblia todos os dias, não. Não dá tempo. Irmãos, tudo que dá trabalho se tornou difícil hoje. E isso está a afetar os crentes. É muito difícil sair das nossas casas e ir ao culto. Vamos ligar a televisão e vamos ver online. O que tem de igreja, irmão, que depois do Covid fechou e nunca mais abriu. Porque os crentes preferem estar online. É mais fácil. Pode assistir de pijama enquanto está a ver as mensagens no Instagram e o pequeno almoço a andar. Irmãos, uma geração que se tornou assim. O crente em Cristo Jesus não é assim. O crente em Cristo Jesus trabalha. Ele se dedica à obra do Senhor, ele se dedica a edificar a sua vida espiritual, ele se dedica a ler, ele se dedica a orar, ele se dedica a jejuar, ele se dedica a estar na presença do Senhor, ele se dedica a trabalhar na casa do Senhor, ele se dedica e se esforça. Amados irmãos, que o Senhor nos ajude. Talvez é uma das maiores oposições que nós temos ao Evangelho hoje, dentro da igreja, ao crescimento do Evangelho dentro da igreja, ao fortalecimento dos crentes dentro da igreja, é um ambiente de preguiça, de demasiado deixa andar. Isto dá muito trabalho, vamos fazer de outra maneira. Dá muito trabalho fazer o templo. Vamos construir as nossas casas, deixar o templo por construir. Por exemplo, pastor, você disse que agora é que é preguiça, naquele tempo não era. Mas se já afetava naquele tempo, imagina hoje. Que naquele tempo o povo tinha que plantar, e tinha que colher, e tinha que preparar. E ainda que não tenha a bênção de Deus, porque parece que eles punham numa bolsa furada, hoje nós conseguimos fazer tudo sem nos mexer muito. Quantas vezes, irmãos, você até a ordem que você põe no Amazon é mais fácil fazer no telefone que se levantar do sofá e ir ao computador por a ordem, é ou não é? Para os que fazem esse tipo de coisas. É verdade. É mais fácil fazer do sofá. Dá muito trabalho isto, dá muito trabalho aquilo. É tão difícil, tudo é tão complicado. Irmão, você sabe que hoje a geração, irmãos, a ética cristã no trabalho, a ética dos cristãos no trabalho sempre foi o diferencial no mundo. Porque o cristão sempre trabalhou e sempre se dedicou a fazer o seu trabalho com zelo, com esmero, sempre se dedicou para fazer o melhor porque fazia para Deus. Sempre foi assim. Após a reforma protestante era completamente diferenciado o trabalho dos cristãos do trabalho dos outros. Mas você sabe que esta geração que está vindo agora, que daqui a pouco vai ter alguns aqui no culto em inglês, já tem ali um jovem, você sabe que e eles vão fazer muita diferença na geração deles se eles forem verdadeiramente cristãos e tiverem uma boa ética de trabalho, porque na geração que eu tenho hoje, ninguém quer fazer nada. Ninguém quer fazer nada. E se eles se dedicarem a fazer aquilo que é só o que é correto, só o que é chamado por Deus para eles serem e fazerem, você vai ver que tem uma diferença muito grande. Eles vão fazer uma diferença muito grande. Porque toda a gente quer fazer o mínimo. Mas o cristão não. Ele quer fazer o máximo.
E porque ele faz o máximo no Evangelho, ele quer fazer o máximo em todas as coisas, porque em todas as coisas ele vive com um propósito maior do que os outros, que é o de glorificar o nome de Deus em tudo que ele faz. É uma diferença muito grande, irmãos. É fazer sempre mais. E não por causa de que vai ganhar mais, ou vai ser reconhecido, ou qualquer coisa, mas para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. E na obra do Senhor, na sua vida espiritual, seja aquele que faz o mais. Se o ano passado você conseguiu atingir uma meta e que coloque metas, eu já tenho dito isto várias vezes, irmãos. É por isso que nós fazemos culto final do ano. Eu cheguei a pensar muitas vezes, por que a gente faz culto final do ano? Para que interessa? E depois é que eu tenho aquele versículo que diz, number your days, né? Conta os seus dias. Você diz, tá bom, contamos os dias. Então celebramos aniversário, celebramos aniversário de casamento. Eu acho extremamente importante celebrar aniversário de casamento, somente numa sociedade que tem desprezado o casamento. Mas celebrar aniversário de casamento é extremamente importante. Aniversário de alguém, o final do ano. E tenho chegado à conclusão, irmão, nos últimos anos, que é tão importante colocar metas espirituais. Você já passou o meio de 2026. Qual foi a meta espiritual que você colocou em janeiro? Já alcançou? Você já alcançou essa meta espiritual que você queria? Você é o melhor crente hoje, em agosto, que dia é hoje? 9 de agosto de 2026. Você é o melhor crente que você era em 31 de janeiro de 2025? 31 de dezembro de 2025? Espero que sim. Coloque metas na sua vida. Como é que você quer acabar este ano? Trabalhe para as alcançar. Faça metas e trabalhe por elas, espirituais. Porque nós fazemos metas físicas. Metafísica, não metafísica. Okay? Ajudem-me aí. Certo? Pelo menos para os nossos filhos nós fazemos. Nós queremos que no ano tal eles acabem o high school, nós queremos que no ano tal eles consigam isto, no ano tal consigam aquilo. E como é que nós fazemos espiritualmente? Coloque metas. Onde é que você quer estar espiritualmente? Que tipo de crente você quer ser? Obedeça ao Senhor e saiba, você não está sozinho, o Senhor está consigo, dedique-se a trabalhar para alcançar essas metas espirituais. E alguns dizem assim, não, isso é pecado. Não é não. Leia o livro de Atos. O povo de Deus sempre trabalhou. Leia o Antigo Testamento e o livro de Atos. O povo de Deus, leia as cartas. Você vai encontrar que o povo de Deus sempre teve metas para chegar e alcançar determinados locais. Apóstolo Paulo foi aquele que mais planeou. Ele planeou tudo. Ele até planeou ser preso para poder chegar a Roma, irmãos. Tem planeamento. Só hoje que não tem. O crente vai ao culto, vai e volta como se nada acontecesse. É só mais um check. É mais um ponto no meu checklist. E vai fazendo as coisas do mais devagar possível. Não, meu amado irmão, dedique-se a trabalhar na obra do Senhor, dedique-se a trabalhar para Deus, dedique-se a trabalhar na sua vida espiritual, no seu tempo de oração, no seu tempo de jejum, no seu tempo de ler a palavra, dedique-se a ler bons livros cristãos, evangélicos, aprenda da palavra de Deus e esforce-se e fortaleça-se. Trabalhe arduamente, porque trabalhamos para outras coisas que passam, certo? Trabalhamos para coisas que passam, que mais tarde não são nada, que mais tarde não interessam, e às vezes aquilo que interessa, que é a nossa vida espiritual, a gente trabalha tão pouco. Quantos anos nós investimos, alguns de nós, poucos ou muitos, nós investimos na nossa escolaridade, pelo menos para aprender a ler e a escrever. Outros foram mais longe, estudaram por mais anos, para fazer outras coisas. Alguns estudam muito para fazer uma coisa, acabam a fazer outra coisa na vida, mas sabem que tudo aquilo que aprenderam antes aplicam de alguma maneira e se alegram nisso. E o que é que nós estamos a fazer na vida espiritual? Como é que nós podemos deixar passar um legado para os nossos filhos, para a geração seguinte, passar um legado para os outros que vêm atrás de nós, se nós não nos esforçarmos agora? Os jovens precisam olhar para nós, os mais velhos, e dizer assim, eu quero ser como aquele, esforçado como aquele é. Para que possam seguir exemplos e modelos de pessoas comprometidas com o Evangelho, de pessoas de oração, pessoas que são capazes de dar conselhos bíblicos. Pessoas que em vez de dizer, eu acho, possam dizer, a palavra de Deus diz. Um dos outros problemas que nós temos hoje, irmãos, é o achismo. Todo mundo tem que achar uma coisa. Há uns anos atrás, a gente fazia uma brincadeira que era, o fulano disse, no intervalo do jogo, o jornalista chegou, num jogo de futebol, chegou a um jogador e disse, o que é que você achou? Está a achar do jogo? Ele disse, eu não achei nada, mas o fulano lá achou um pente, estava à beira da baliza. A gente até pôs nome no jogador que disse isso, mas é mentira. Hoje o crente acha tudo, acha isto, acha aquilo, tem tudo a opinião para dar. Pare com a sua opinião, fale a palavra de Deus, mas para você falar a palavra de Deus você tem que saber. Estude-a.
Chega alguém a sua beira e diz assim: o que é que você pensa disto que está a acontecer? A sua resposta deve ser: não importa o que eu penso, importa o que Deus diz. E o que Deus diz é isto, é aquilo, é o outro. Mas, pastor, mas eu não tenho dificuldade em decorar texto bíblico. Eu não falei que você tem que decorar, eu falei que você tem que saber o que Deus quer. E isso você faz lendo a Escritura, orando, e Deus colocando na sua mente e gravando no seu coração, e você aplicando na sua vida, e você sabe do que é que está a falar. Há dias a minha esposa mostrou-me um vídeo muito engraçado de uma senhora, aqueles vídeos de que as pessoas estão a cozinhar, lá, normalmente alguém em Portugal lá a cozinhar, e é uma avó e a neta está a gravar o vídeo. E a avó está a cozinhar, tem uma panela na frente. Eu penso que a irmã Fátima e a irmã Maria vão se identificar com esta. E tem a panela na frente, e depois ela coloca a sal e a jovem pergunta, né? Quanto? A gosto. Mas não sei como é que isso resolve. E depois ela diz, coloca mais não sei o quê, e ela diz, quanto, avó? E ela diz, é como a pessoa gostar. E quanto? Mais ou menos. Porquê? Porque a pessoa sabe o que está a fazer, a pessoa não precisa de fazer uma medida. A pessoa sabe, a pessoa pega com a mão e a mão é o medidor. Amém, irmãs? A mão é o medidor. E como é que a outra pessoa sabe cozinhar? A mão dela começa. E eu ri muito com o vídeo, eu ri muito assim. Nunca eu podia seguir uma receita. Eu não posso seguir receita nenhuma, que eu não consigo cozinhar de todo. Mas eu nunca podia seguir uma receita daquela porque eu precisava da mão da velhinha lá para pôr o que eu não sei fazer. Como é que ela consegue? Como é que ela sabe? Não é? A mão dela nunca ficou maior, nunca ficou mais pequena, nunca inchou. Como é que ela faz? Ela sabe. Porquê? Porque ela vive aquilo, ela aprendeu aquilo, ela agora vive, ela pratica aquilo. Sabe como é que você faz para dar instrução aos mais jovens e aos outros de fora sobre o que Deus é? É você vivendo, aprendendo, vivendo e praticando. Que você vai falar aquilo que está no seu coração, que você vive, você sabe. Você sabe que Jesus é o Salvador. Você não precisa de apontar o texto bíblico, você precisa de apontar que Deus disse que está nas Escrituras. Agora, não tem que dizer exatamente onde está, mas se você verdadeiramente viver, você é capaz de falar e você é capaz de esclarecer e dizer o que é. É isso que Deus nos chamou para sermos. É isso que é o verdadeiro missionário, o verdadeiro evangelista que Deus nos chama a todos para sermos. Nós precisamos de viver. E então nós falarmos disso. Nós sermos capazes de falar disso. Há uns anos atrás, o filho da irmã Isabel trabalhava para a Hyundai. Não foi? Trabalhava para a Hyundai. E eu perguntei-lhe, então, como é que é o carro? Eu não tinha intenção nenhuma de comprar carro nenhum, mas ele, em 5 minutos eu fiquei quase convencido, quase que eu ia comprar um Hyundai. E agora o Tiago tem um, né? Eu vim com ele nele esta manhã. E o rapaz estava convencido que era o melhor carro do mundo. E eu disse, eu acho que ele nunca viu um McLaren. Eu acho que ele não faz ideia. Ele estava tão convencido, ele estava capaz de vender um Hyundai. E passado um tempo eu vi-o a conduzir um Honda. E eu disse, então. Ele disse, não, é que foi uma retoma e estava muito mais barato. Não foi, lembra? Estava muito mais barato, eu comprei o Honda. E eu pensei assim, afinal, ele não estava tão convencido, ele tinha ouvido uma teoria qualquer que se realmente tivesse convencido. Irmão, quando nós estamos realmente convencidos pelo poder de Deus, pela palavra de Deus nas nossas vidas, nada nos demove. Eu estou a dar isto como um bom exemplo, by the way. Achei muito interessante, foi essa conversa que eu tive, que eu nunca mais me esqueci. Irmãos, quando nós estamos verdadeiramente convertidos, verdadeiramente convencidos pelo Espírito Santo de Deus, a nossa vida é uma vida de obediência e nada nos demove. Nada nos demove. A gente fala pelo poder de Deus, não é uma opinião daqui que depois é transformada por um preço da colá, como o caso aqui do exemplo que eu dei. É uma convicção tão profunda, que nada nos demove. Na 24º dia do 6º mês do 2º ano do rei Dário, versículo 15, o povo dispôs-se a trabalhar no templo e voltaram à construção. O texto de abertura que eu li, João 14,15, diz assim: Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ontem à noite eu enviei um devocional sobre isso e a importância de nós obedecermos aos mandamentos do Senhor. Amado, não chega a você dizer que ama a Deus. Não chega a outros dizer que você ama a Deus. Aliás, tem sido uma mensagem que tem levado tantas pessoas ao engano. Alguém dizer, ou você dizer a alguém, Jesus te ama, pode até encorajar a pessoa a viver erradamente, sabia? Não estou a dizer que você não deva dizer, mas estou a dizer, tenha cuidado a quem você diz. Uma pessoa que vive em pecado, vive uma vida toda de qualquer jeito, e você chegar a ver a pessoa e dizer Jesus te ama, a pessoa pode dizer, oh, ele ama-me de qualquer jeito, ele ama-me incondicionalmente, eu posso fazer o que eu quiser porque ele vai continuar a amar-me, não importa.
Cuidado com a forma como a gente usa isso. Você não encontra isso assim na Bíblia, de jeito nenhum. Você encontra é Jesus dizer: se vocês me amam, se alguém ama Jesus, muito mais do que Jesus me ama é dizer eu amo Jesus. E sabe o que é que isso significa? Quando eu vejo alguém com uma t-shirt, com um chapéu que diz I love Jesus, e tenho visto algumas pessoas, eu acho fundamental e muito, muito mais impressionante para mim do que dizer Jesus te ama, é a pessoa declarar que ela ama a Jesus. Porque sabe o que é que essa pessoa está a dizer? Se essa pessoa realmente tem consciência da Escritura, ela está a dizer: eu obedeço ao Senhor. Se me amais, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Qual é a prova de que você ama a Deus? Você é obediente a Ele. Se nós realmente amamos o Senhor, nós obedecemos. É prova da obediência. É prova do amor de Deus, a obediência. O povo de Israel se arrependeu, voltou atrás e obedeceu. Que a mesma coisa aconteça connosco esta manhã. Que o texto de Ageu traga-nos e nos leve a um espírito de obediência ao Senhor, de arrependimento. O povo tinha parado a construção por 16 anos, Deus enviou o profeta, o povo obedeceu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que esta manhã, irmãos, se você tem abandonado a adoração, de repente ela deixa de ser o centro da sua vida. Que o Senhor conceda nesta manhã arrependimento e volta, e nós possamos realmente obedecer ao Senhor, amar o Senhor verdadeiramente, amar os mandamentos do Senhor. Vamos orar. Pai amado, bendito Deus, Senhor dos céus e da terra, que nesta manhã haja um despertamento nos nossos corações, para voltarmos ao Senhor, para voltarmos à obediência e para amarmos. Louvado seja o Senhor que vive e reina para sempre. Te obedecemos e te adoramos, e o faremos para toda a eternidade, pois somente o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Então que a graça e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós desde agora e até a vinda de Jesus. Todos dizem amém. Irmãos, podem sentar.